Olá, pessoal. É? Oi, pessoal. Vamos começando aqui. Isso. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar o bate-papo da Novo Tempo. O tema hoje, comportamentos autodestrutivos. Gisele, falta quanto tempo? Um minutinho e pouco, né? Falta 40 segundos. 40 segundos. Hoje a gente vai fazer transmissão com 2 celulares. Eu vou ficar dividindo aqui. E tá na rádio também aqui já. Estamos na rádio, estamos no Facebook da rádio, no meu Facebook, no Instagram. Então hoje nós estamos hiperconectados aqui. No Instagram tá verificando a conexão, daqui a pouquinho vai começar. Oi, Elivânia, Mari, Pérola, MN Nascimento, que bom que vocês estão com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai começar o programa. Facebook já conectou, no Instagram tá aqui, verificando conexão ainda, não conectou ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Ih, eu tô sem a senha daqui. Rádio FM. Não acredito, esqueci de montar o computador. Não conectou. Oi, gente, tô de volta, já está no ar nosso bate-papo Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande esse nosso encontro todas as terças-feiras às 4 horas da tarde. A gente bate um papo com você aqui na Rádio Novo Tempo e com ela, Natasha Fiel, que é coach psicanalista, faz atendimentos individuais e para grupos em todo o Brasil e está toda terça aqui no Novo Tempo trazendo assuntos relevantes para que a gente aprenda, adquira conhecimento para ter uma vida mais leve. Quer participar com a gente? Você que é no Instagram acabou de chegar aqui, um beijo grande para você, obrigada pela companhia. Continua por aqui porque o assunto de hoje está bem interessante, viu? Vamos falar sobre comportamento autodestrutivo. Não é isso, Natasha? Isso mesmo, Gisele. Hoje nós vamos falar sobre comportamento autodestrutivo e é algo que todos nós temos um ou outro comportamento autodestrutivo em maior ou menor grau. Então, e muitos deles a gente nem percebe. Então, hoje a gente vai conhecer alguns comportamentos para que a gente amplie nosso autoconhecimento e faça escolhas melhores. Com certeza. Fiz até uma enquete, né? Você fez uma enquete aí no seu Instagram e deu o que na sua enquete aí? O que eles disseram? A maioria das pessoas, cerca de 70% aproximadamente, tem comportamentos autodestrutivos. Uhum. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles. Na enquete aqui da Novo Tempo deu 65% que tem comportamentos autodestrutivos. Você que está aqui na live acompanhando aqui, tem comportamento autodestrutivo? Comenta aqui com a gente, tá bom? Quem tá no Facebook também é minha cunhada, Eliesna. Um beijo grande pra você. Ela não perde um bate-papo, Natasha. É mesmo? Que bom! Sempre com a gente. Ai, que legal. Aqui também no Facebook já tem gente presente, o Instagram ainda tô conectando. Mas enfim, o pessoal do Facebook aqui presente, que bom. Pérola, Mari, Elivânia, o pessoal já tá aqui participando. Manda pra gente quais são seus comportamentos autodestrutivos. Isso aí, pra você que tá acompanhando o nosso programa pela rádio, mas gostaria de conhecer a Natasha, acesse aí agora nossas redes sociais. No Instagram, Natasha Fiel, ela está fazendo uma live lá também. Para você que quer acompanhar através do Instagram da Novo Tempo, é Rádio NTMV, estamos ao vivo aqui também, tá bom? Vamos começar o assunto de hoje, Natasha. Já dê aí pra gente alguns exemplos desses comportamentos que você está chamando de autodestrutivos. Então vamos lá. Os comportamentos autodestrutivos, Gisele, eles são comportamentos que nós buscamos esses comportamentos para aliviar alguma tensão.
E só que essas tensões, elas podem ser ansiedade, podem ser medo, podem ser traumas, podem ser dores muito profundas e elas são inconscientes. Esses traumas, eles podem ser inconscientes. Então, quando nós agimos de uma maneira autodestrutiva, muitas vezes nós não temos noção de que é para aliviar essa tensão. E aí a gente pensa que é para nos dar um certo prazer, porque os comportamentos autodestrutivos, superficialmente, nos dão um certo prazer. É muito fácil a gente identificar um comportamento autodestrutivo, como, por exemplo, fumar, beber, usar drogas, comer demais, comprar demais. É um comportamento autodestrutivo que a gente consegue identificar claramente que ele nos faz mal. Dá prazer, mas nos faz mal, certo? Então, fumar alivia a tensão, porém faz mal para o organismo. Então, o comportamento autodestrutivo, ele tem essa dualidade, ele dá muito prazer, mas ele faz mal. Esses comportamentos que eu citei até agora são comportamentos mais fáceis de serem observados. Mas existem outros comportamentos que eles são bastante sutis. E é nesses comportamentos que eu quero falar um pouquinho mais hoje, porque esses são mais difíceis mesmo para a gente poder identificar. Então, por exemplo, reclamar demais. Então, o comportamento ele é autodestrutivo quando ele traz algum dano para nós. Certo. Né? Você reclamar um pouquinho, reclamar uma hora aqui, uma hora ali, pode não ser tão autodestrutivo. Agora, aquela pessoa que reclama sempre, ela traz prejuízos para ela. Primeiro, que reclamar alimenta emoções negativas. Segundo, que ninguém aguenta ficar perto de um reclamão. Então, ela afasta pessoas que poderiam contribuir com a vida dela. E terceiro, que o reclamão, ele foca no problema, ele não consegue perceber a solução. Então, a pessoa que é reclamona, a pessoa que reclama muito, ela está constantemente envolvida em problemas. Ela tem uma vida sempre rodeada de problemas, de mal-estar, ela nunca está feliz. Então, a reclamação em excesso, ela pode se tornar um comportamento autodestrutivo. Um outro exemplo, vai uma lista grande aqui, hein, Gisele? Eu trouxe até uma colinha, a gente não costuma ter cola, né, Gisele? Ó, o pessoal do Facebook tá vendo aqui. Mas hoje são vários, a gente não Hoje vai são esquecer vários, de nenhum, eu né? trouxe até uma colinha para não esquecer de nenhum. O Instagram, infelizmente, eu não consegui conectar. Vamos lá. O outro comportamento, procrastinação. Procrastinação significa deixar para depois. Outra hora eu faço. Deixa para amanhã, deixa para depois. Quando a gente procrastina, no momento da procrastinação, a gente sente até um certo alívio de falar, não vou ficar tão assoberbada, né? Vou ter esse momentinho aqui para fazer uma outra coisa. Mas o procrastinador, quando isso é muito exacerbado, ele acaba vivendo uma vida de apagar incêndios, porque as atividades que são importantes, elas acabam se tornando urgentes. Então, é uma vida tensa. Então, a procrastinação, fora que a gente perde prazo, o procrastinador perde prazo, ele perde oportunidades. Então, é também um comportamento autodestrutivo, porque pode trazer muitos prejuízos. Procrastinador chega atrasado, paga juros, porque deixa tudo para depois, perde tempo. Isso também pode abalar o bom humor da pessoa. Então, só traz prejuízo a procrastinação. Terceiro comportamento que eu trouxe aqui, que é bem autodestrutivo, dependência emocional. É tão sutil esse comportamento, Gisele, porque o que é dependência? Gisele e ouvintes, né? Porque Gisele fica aqui na minha frente, eu fico conversando com ela. Então, a dependência emocional, ela é muito sutil, gente, porque o que acontece na dependência emocional? Quando a gente cria uma dependência, a gente só faz alguma coisa em função da outra pessoa. Então, a gente perde a autenticidade, a gente perde a liberdade,
a gente perde autonomia, a gente perde coragem, a gente perde autoconfiança. Então, essa dependência emocional, ela tira a nossa energia de realização. Então, é também um comportamento autodestrutivo. Próximo comportamento que eu trouxe aqui, esse também é muito sutil. Eu chamo esse comportamento de desgosto pelo novo. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que não é curiosa, que não quer aprender nada diferente e que não gosta do novo. É uma pessoa extremamente tradicionalista. Se esse comportamento é muito exacerbado, tira da pessoa a possibilidade de aprender coisas novas, de impulsionar a criatividade. E aí, a criatividade é a mola mestre para a gente resolver problemas. Então, a pessoa que não é criativa, ela tem muita dificuldade em resolver problemas no dia a dia, porque ela fica também focada no problema e não tem solução. Então, essa falta de vontade de aprender o novo é também um comportamento autodestrutivo. Fora que, dependendo da profissão que a pessoa exerce, isso pode prejudicar muito. Porque tem profissões que exigem esse aprimoramento contínuo, né? Pessoal do Facebook, me dá um retorno aí se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão gostando. Quem for se identificando pode ir me falando aí que se identifica com comportamento autodestrutivo, que isso é muito importante pra gente, né, Gisele? Com certeza. E para você que está aqui nos acompanhando também, através do Facebook ou do Instagram, deixe sua pergunta aí em relação ao assunto de hoje, se você tem algum comportamento autodestrutivo, se você quer se livrar dele, pergunta aqui para a Natasha como pode fazer isso, porque eu tenho certeza que dicas ela tem aqui hoje. Então, se você quer aprender, continue ligado com a gente, né, Natasha? E vamos aprender, porque aprender é bom demais. Vamos mandar abraço para a galera que está nos acompanhando? Vamos mandar aí, abraço. Natasha. Quem está com a gente, com você aí no Instagram ou no Facebook? Comigo aqui no Facebook, o Instagram não quis entrar hoje. Tá rebelde. Vamos lá ao Facebook. O Wagner, que é um grande psicanalista, meu amigo lá de Petrópolis. Um beijo, Wagner. Delma, um beijo, Delma. Delma é uma futura psicanalista, minha aluna de psicanálise, uma grande amiga. Aqui também tem a Pérola, que está sempre com a gente. A Mari Benevides, Elivânia Risso, todo mundo daqui de Nova Venécia acompanhando o programa. Que bom, gente. Muito obrigada. Estão aqui falando que o programa está ótimo. Que bom. Magda. Ih, apareceu muita gente aqui agora, hein? Muito bom. Obrigada, gente, pelo retorno de vocês. Aqui está nos acompanhando também a Natália, Davi Costa, quer dizer, Davi Castro. Boa tarde para você também, Davi. A Lívia, o Márcio, a Cíntia. Mais gente com a gente? Adriana, beijo grande para você. Amanda, Sigliane, a Luci Costa, toda essa galera. Kátia Tomás também chegou agora. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo Novo Tempo. Tem alguma pergunta? Manda então pra gente também nos comentários ou no nosso WhatsApp, tá bom? 99820-7343. Comportamentos autodestrutivos é o assunto de hoje. E Natasha, vamos lá. Tem uma ouvinte compartilhando o seguinte. Ela disse que é aqui de Nova Venécia e o comportamento dela já é de gasto. Ela compra demais e não aguenta mais já também esses gastos. Já tentou parar, mas não consegue. E outra, reclama demais da vida, o marido fala que nada tá bom para ela. Todos os dias e todas as horas tudo tá ruim. E ela já tentou parar, mas não consegue. Ela pergunta, isso é de nascença? Não, isso não é de nascença. Porém, você pode ter aprendido a agir dessa maneira. Pode ter aprendido com a sua família, pelo meio no qual você vive. Mas esse comportamento, ele é um comportamento que tenta aliviar uma tensão de algo que não está consciente para você. Então, existe aí um trauma inconsciente. A gente usa o termo trauma, parece que é uma coisa... Às vezes é algo simples, mas é um trauma. Então, nem todo trauma é um traumão. Às vezes é um trauminha. Né? Então, mas existe sim, existe uma carência, existe uma falta que está nesse eu interior que nós não conhecemos, porque nós não temos esse hábito de olhar para o eu interior.
Então, em todo o programa eu falo essa frase: autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é a chave da felicidade. Quando nós temos autoconhecimento, a partir do momento que a gente vai investindo no autoconhecimento, a gente consegue identificar essas carências, esses medos, a origem da ansiedade, o medo de ser rejeitado, a gente vai identificando isso. Então, a atitude que nós temos, que é autodestrutiva, é uma forma que a gente tem para compensar essa dor. Então, o fato dela reclamar demais, comprar demais, ela está tentando compensar uma dor que pode não estar clara na mente dela. Mas só dela ter consciência que ela tem o comportamento autodestrutivo, ela já deu o primeiro passo. Então, agora invista nessa viagem interior que você vai conseguir se libertar desse comportamento autodestrutivo. Muito bom! Tem outra participação que podemos compartilhar aqui? Pode. Ela diz assim, ó: sou uma pessoa muito desconfiada, muito observadora e basta somente uma mentira para mim perder a confiança em alguém. Embora para conquistar a minha confiança é muito difícil, porque sou observadora, silenciosa. Sou muito insegura com tudo e todos. Não consigo me abrir com ninguém. Em tudo que vou fazer, preciso ter certeza de que estou bem segura. Quando chego a tirar conclusões de algo, já montei o quebra-cabeça que há muito tempo venho observando. Sou ansiosa, ela diz. Mas mesmo quando estou nervosa, sou cautelosa no que vou falar e no que vou fazer. Penso nas consequências antes de acontecer. Algo já penso nas respostas. E prefiro evitar. E gostaria de saber se isso é normal, o que posso fazer. E um abraço para todos vocês. Ela deu um verdadeiro testemunho, né? Isso. Mas tem umas palavras que ela usou que eu vou repetir aqui. Quando ela fala assim, eu sou ansiosa, eu sou insegura. Então, eu vou corrigir isso aí. Você não é ansiosa, não é insegura. Você é pura luz divina. Você tem um comportamento ansioso e você tem um comportamento inseguro. E aí ela reage dessa forma, sendo uma pessoa rígida. A rigidez, eu ia até falar aqui, é um dos comportamentos. Então, sendo uma pessoa rígida, sendo uma pessoa inflexível, crítica, né? Que não arrisca. O não arriscar, a insegurança, ela tem muito a ver com medo do julgamento. Medo do que as pessoas vão achar de nós. E aí o medo do julgamento é tão grande que a pessoa só faz quando tem certeza, porque ela detesta o erro. E como ela se diz que se sente segura, então certeza ela nunca vai ter. Nunca vai ter. E aí qual é o problema desse comportamento inseguro? Ele impede que a gente entre em ação. Então a pessoa fica estacionada na vida, ela não arrisca, ela não vai para frente, ela não realiza, porque ela tem muito medo do julgamento. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu já tive muito medo do julgamento. E a gente fica travado mesmo, Gisele, a gente fica realmente paralisado, a gente não realiza as atividades porque a gente só quer fazer quando tem certeza. A gente não gosta de ser chamada atenção, não gosta de errar. Então, e esse é um comportamento alimentado por um negocinho, um veneninho chamado orgulho. Então, joga esse orgulho de lado, investe no autoconhecimento e bora viver, gente. Vamos viver, porque errar faz parte da vida. Então, vamos viver. Muito bom. Você falou sobre vários comportamentos autodestrutivos, alguns que são mais difíceis de identificar, mesmo sabendo que nos causam mal. Por que nós temos esses comportamentos, Natasha? Então, nós temos esses comportamentos porque nós precisamos aliviar uma tensão gerada por um medo, ou por uma ansiedade, ou por um trauma, ou pela rejeição, ou pelo abandono, enfim, por algo que nós vivenciamos provavelmente na primeira infância e que nos deixou com essa dor interna, com essa ferida da alma. E é uma ferida mesmo. É uma ferida que a gente tem na alma que a gente precisa reconhecer. A gente precisa identificar essa ferida para poder tratar essa ferida e viver plenamente. Então, mesmo sabendo que os comportamentos nos causam danos, a gente insiste no comportamento
Porque é um processo inconsciente. O inconsciente é aquela parte da nossa mente que a gente não tem consciência, a gente não lembra, a gente não sabe. Então, a gente fica se ferindo com esses comportamentos. E entra num ciclo vicioso, danoso para nós mesmos. Eu tenho mais alguns exemplos aqui, posso falar, gente? Comportamentos? Pode. Então, olha, um outro comportamento tipicamente autodestrutivo. São 3 palavrinhas que andam junto: crítica, julgamento e rigidez. Aquela pessoa que é muito crítica, que julga tudo, que fala mal, que condena, que é taxativa, que é rígida, ela também promove para ela muitas perdas, porque isso inibe a criatividade. A crítica, ela tira a energia do outro, e a crítica e o julgamento impedem a gente de perceber o melhor do outro, de perceber outras coisas. Quando a gente faz um julgamento de alguém, a nossa mente, o nosso cérebro, fisiologicamente, para de produzir sinapses. Isso quer dizer que eu paro de pensar. Então é como se eu dissesse assim: Gisele é chata. Pronto, eu não consigo ver mais nada na Gisele, eu só consigo ver que a Gisele é chata. O meu cérebro parou de pensar ali, porque eu julguei. Então, esse também é um comportamento autodestrutivo. Um outro exemplo que eu tenho aqui, nossa, esse eu acho que quase ninguém faz, hein? Vamos lá. Ai, ai. Maledicência. O que significa maledicência? Fofoca. Então, fofocar, falar da vida do outro, espizinhar o outro, normalmente quem faz a fofoca faz para denegrir o outro. Por isso que eu usei o termo maledicência, porque é para fazer o mal pela língua, pela palavra. Esse também é um comportamento autodestrutivo. O maledicente, o fofoqueiro, ele também é mentiroso, porque ele costuma deturpar a realidade para pior. Então, esse é um comportamento autodestrutivo bem sutil, muitas vezes a gente nem percebe, e vira e mexe, estamos lá na família, estamos com os amigos, e estamos lá chicoteando a outra pessoa. Verdade. Né? Inclusive, eu tenho até uma pergunta aqui que diz o seguinte: a nossa família ou o meio no qual a gente vive pode influenciar a adoção desses comportamentos? Pode influenciar, sim. Porque a gente aprende esses comportamentos. Então, a gente aprende a gastar muito, a gente aprende a comer muito, a gente aprende a fofocar muito, a gente aprende a reclamar, a gente aprende a julgar. Então, nós temos que estar muito atentos à nossa família, principalmente os nossos pais, porque nós copiamos o comportamento dos nossos pais. É claro que nós, como pais, não queremos que os nossos filhos tenham comportamentos autodestrutivos. Então, quando nós ensinamos o nosso filho algum comportamento autodestrutivo, a gente ensina sem querer. A gente não ensina por mal. Então, nós também temos que olhar para os nossos pais e entender que eles não nos ensinaram por mal, mas que eles um dia também aprenderam a ser assim. Então, o meio no qual nós estamos inseridos, conviver com pessoas críticas, conviver com pessoas julgadoras é terrível. E a gente acaba se tornando um crítico e julgador até para a gente sobreviver no meio. Verdade. Não é? Bom, um outro comportamento autodestrutivo, agressividade. Gisele, como nós estamos vendo esse tipo de comportamento por aí? Nós estamos vivendo um período muito visível de agressividade. Mas, por outro lado, também estamos vivenciando muita bondade. Que bom, né? Só que nós ressaltamos muito a agressividade. Nós damos muito valor ao comportamento agressivo. Então, que a gente possa desviar esse olhar. E as pessoas que são agressivas, elas podem aprender a lidar com a raiva. A agressividade, ela é uma consequência da emoção raiva, que é uma emoção importante para nós. É a emoção que nos coloca em movimento. Porém, a agressividade nos traz danos. É a raiva mal canalizada. Então, nós também podemos aprender com a raiva. Outro comportamento autodestrutivo, necessidade de aprovação do outro. Como tem gente que, se não tiver a aprovação do outro, não
caminha. Precisa o tempo inteiro de ter a aprovação do outro. E aí, isso é muito ruim, porque muitas vezes o outro não nos dá a aprovação que a gente quer, ou o outro não consegue perceber o valor da nossa atitude, e aí ele não tem condições de dar aprovação, ou o outro também está distraído. Às vezes ele até aprova o que a gente fez, mas ele não externa essa aprovação. Então, quem depende da aprovação do outro fica aprisionado a algo que ele não tem controle, porque nós não temos controle sobre o comportamento do outro. Então, isso é bem ruim. É uma corrente invisível que impede a gente de desenvolver a autoestima, a autoconfiança, porque ficamos presos no comportamento, na aprovação do outro. Por último, o último comportamento que eu trouxe aqui, autodestrutivo. Lamentar-se daquilo que a gente não consegue mudar. Ficar se lamentando de coisas que você não tem como melhorar. Você não tem poder de ação ali. Por exemplo, lamentar-se por causa do seu tamanho. Se você é muito baixinho, você vai crescer mais do que isso? Não vai. Então, a gente fica se lamentando de algo que não vai mudar. Se lamentar do comportamento de uma pessoa que a gente escolheu para viver com a gente, o marido, a esposa. Não vai mudar. Não vai, pode até mudar se quiser, mas a gente não tem esse controle. E aí tem cônjuges que ficam a vida inteira reclamando daquela característica do parceiro que ele não quer mudar, que ele simplesmente não quer mudar. Então, assim, lamentar-se porque tá chovendo, lamentar-se porque tá fazendo muito sol. Então, lamentar-se por algo que a gente não consegue modificar é um comportamento autodestrutivo. Nos lembra a reclamação. É aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Nós já falamos aqui da gratidão. Quem quiser vai lá no YouTube, no meu canal, e vocês vão achar um programa só sobre gratidão. Gratidão é o antídoto da reclamação, gente. Gratidão é um comportamento maravilhoso que nos abre portas, é incrível. Então, vamos agradecer ao invés de reclamar, porque isso vai eliminando os comportamentos autodestrutivos. Maravilha! Agora, esses comportamentos, eles são tão inconscientes, e como nós podemos identificar que eles são autodestrutivos? Como nós podemos identificar? Bom, eu já dei várias dicas de comportamentos aqui. Então, o único jeito da gente identificar é a gente olhar para dentro. Nós precisamos olhar para nós, olhar menos para fora, olhar menos para o outro e olhar mais para nós. Então, autoconhecimento, meditação, silêncio, autoobservação. Observe como você conversa com as pessoas, observe como você interage com o mundo. No programa passado, nós falamos sobre modelo mental. Observe o seu modelo mental. Observe-se. Essa é a única maneira que nós temos de nos perceber. Quando uma outra pessoa nos dá um toque, fala assim, Natasha, você já reparou como que você é reclamona? Muito difícil eu perceber. Na maior parte das vezes, quando o outro me dá um toque de um comportamento, o que eu faço? Eu me defendo. Exatamente. Aí eu vou lá e corto a informação. Então, quando alguém fala de mim, eu preciso botar uma atenção. Às vezes o outro tem razão, às vezes o outro não tem. Mas eu preciso botar uma atenção. E uma outra maneira excelente de perceber comportamentos autodestrutivos é observar o que nós falamos das outras pessoas. Esse é um mecanismo de defesa que nós temos do ego, chamado projeção. Então, quando eu falo do outro, eu falo muito mais de mim do que do outro. Verdade. Então, vamos observar o que nós estamos falando das outras pessoas, porque, na verdade, nós estamos usando o nosso filtro. O outro é um espelho para mim. Então, o que eu falo do outro é aquilo que eu tenho como dor, como trauma, como ansiedade, como algo que eu preciso trabalhar. Maravilha! Já são 4
horas e 29 minutos. Antes da gente dar a última dica aqui de como evitar esses comportamentos, vamos mandar abraço? Vamos mandar abraço. Deixa eu mandar aqui, acompanhando nosso programa, Cristiane Mamed. Beijo grande pra você, ela está amando o programa, tá gostando demais. Mais gente por aqui, a minha sobrinha Elô, beijo da tia, essa semana vai estar comemorando aí mais um aniversário. Pai do céu abençoe muito, viu? Ah, que bom, parabéns, Elô. Aqui no Instagram também, a Neia, a Ruth com a gente, a Paty, beijo grande meninas. E aí, Natasha? Aqui um beijo para Elivânia, que acompanhou a gente no programa. Penha Marques falando, eu sou desse jeito, gostei do tema. Legal. Camila Diego, um beijo. Penha Marques tá querendo te ver, Gi. Quer me ver? Quer te ver. Vem aqui no Instagram da rádio, então. Elivânia tá aqui falando, a verdade é que nunca estamos contentes com nada. Vivemos constantemente inseguros. Ou até crenças limitantes, né? Pois é, Elivânia, a gente pode mudar esse comportamento. Vamos responder ainda essa pergunta. A Magda está aqui falando, não existe nada pior que pessoas pessimistas e que amam murmurar, adoece até quem está por perto. Nossa, Magda, verdade. Pessoas tóxicas, tô fora. Geisa fala aqui, eu tô ligadinha. Geisa costureira. Geisa também tá sempre com a gente. Um beijo, Geisa. Beijão. Muito bom, gente. Vamos lá, tem uma ouvinte compartilhando o seguinte. Meu nome é Gisélia, quase meu xará. Ela disse que é muito nervosa demais. E ela come muitas unhas. E depois ela chora muito. Ela pergunta, o que posso fazer para melhorar? Gisele, o caminho é autoconhecimento. Então, primeira coisa é se perdoar por ter esses comportamentos. Se perdoa por isso, por roer as unhas, ela fala que chora muito depois, não é? Então se perdoa, você é um ser humano em construção. O Cortella fala que nós não nascemos prontos, nós estamos em construção. Então, você está em construção. Se perdoa por isso, abra seu coração e comece a investigar quais são os seus medos, suas ansiedades, em que ocasiões você costuma roer a unha. Comece a se observar, faça anotações sobre isso. E você também pode procurar um profissional para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Esses seriam os primeiros passos para você começar a eliminar um comportamento autodestrutivo. Agora, então, para fechar aqui com chave de ouro, Natasha, nos diga aí como evitar esses comportamentos. Como evitar esses comportamentos? De novo, autoconhecimento, não é? A gente tem que se conhecer, a gente tem que identificar o comportamento. Existem algumas técnicas que a gente usa para poder nos lembrar de evitar o comportamento. Então, por exemplo, uma técnica que qualquer um pode fazer, ela é super fácil, vou ensinar para vocês agora. Coloque uma borrachinha no braço, aquela borrachinha de dinheiro, ou uma borrachinha de prender cabelo, enfim, coloque uma borrachinha no pulso. E aí, toda vez que você sentir vontade de roer a unha, de falar mal de alguém, de reclamar, dá uma puxadinha na borrachinha, a borrachinha vai dar uma chicoteada aí no pulso. Mas é claro, você não precisa se mutilar, por favor, faz de leve, mas não tão leve, porque tem que dar uma dorzinha para chamar sua atenção. Então, essa técnica da borrachinha, ela é uma técnica de ancoragem, que ajuda você a perceber que você vai ter um comportamento autodestrutivo e aí você decide evitar o comportamento. Então, deu vontade de roer a unha, botou o dedinho na boca, ó, estou atento, puxa a borrachinha e tira o dedo da boca. Deu vontade de falar mal de alguém? Puxa a borrachinha. Isso vai te deixar presente. A sua consciência vai ficar presente no momento que você vai exercer o comportamento autodestrutivo. Mas isso só funciona como segunda etapa. A primeira etapa é se conhecer, se perdoar. E aí você pode fazer um processo paralelo, o processo de substituir o comportamento autodestrutivo por um comportamento bom para você
e, ao mesmo tempo, investigar qual é a origem dessa carência, dessa dor na alma, dessa ansiedade, desse medo. Então, nós fazemos esse processo ao mesmo tempo de modificar o comportamento e também de fazer essa cura, essa ferida que existe na nossa alma. Que dica maravilhosa, né? Já vi alguém fazendo isso. Já viu, né? É uma técnica bem simples. Existem outros artifícios além da borrachinha, mas a borrachinha é algo que dá para todo mundo. Então, a dica que eu sempre dou: invista tempo e energia em se conhecer. Então, se conheça seus pensamentos, preste atenção no que você anda pensando, nas suas palavras, nas decisões que você tem tomado. Invista nesse autoconhecimento, porque isso te liberta. Então, esse é um processo muito amoroso. Faça isso de uma forma amorosa. Processo de autoconhecimento, Gisele, coloca a gente em contato com a nossa sombra, que é aquela parte nossa que a gente quer esconder, que a gente não quer ver, que a gente não quer assumir. Então, o auto-perdão é fundamental para a gente pegar o que está lá nessa sombra e olhar com amor e se perdoar, e daí sim substituir o comportamento limitante por um comportamento fortalecedor. Maravilha, Natasha. Pena que não tem quando a gente conversar mais sobre este assunto, mas na próxima terça estaremos de volta aqui com outro tema. Né? Isso, gente. Na próxima terça nós vamos abordar um tema assim que eu estou preparando com muito amor. Esse tema nós vamos falar sobre a fragilidade emocional dos homens. Nós falamos muito das mulheres, porém nós sabemos que culturalmente os homens têm uma certa dificuldade em falar de si, em falar das suas emoções, em falar dos seus medos, das suas angústias, suas ansiedades. Então, nós temos, nós precisamos ajudar estes homens a construir, a desenvolver essa inteligência intrapessoal, que é de se conhecer, de assumir os traumas, assumir as neuroses e trabalhar isso. Então, por exemplo, Gisele, é muito difícil para um homem não ser o provedor da família. É muito difícil para um homem falar sobre a impotência sexual. É muito difícil para um homem lidar com o desemprego. Então, são questões com a dificuldade de demonstrar afeto. Quantos homens gostariam de abraçar seus filhos, de beijar os filhos, de falar do seu amor pela sua esposa, mas o machismo, a forma como foi educado, impede esse homem de falar, de demonstrar afetividade. Então, nós vamos falar sobre isso, por quê? Porque isso tem um impacto social grande. A população carcerária é muito masculina. A maior parte das mulheres que são violentadas por homens. Então, existe uma necessidade de se trabalhar o emocional masculino. Então, o próximo programa vai ser sobre a fragilidade emocional masculina. Quem quiser compartilhar com as suas experiências, manda pra gente os depoimentos. Os depoimentos são muito importantes para nós. Pode mandar aqui para a rádio, ou pode mandar para mim pelo Instagram, pelo Facebook. Tem meu WhatsApp, tanto no Instagram como no Facebook. Manda para mim o seu depoimento, a sua angústia, que nós vamos tratar desse tema com muito respeito e com muito carinho na próxima semana. Se você já gostou do spoiler aqui da Natasha, você se liga aqui no programa da próxima terça, às 4 horas estaremos por aqui para conversar com você mais um pouco, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar com a gente, como a Natasha disse, é só enviar aqui no nosso WhatsApp ou enviar no WhatsApp da Natasha. Só entrar em contato com a gente através de qualquer rede social, Facebook, Instagram, estamos ligadinhos com você, tá bem? Um beijo grande e abraço também, Natasha. Até a próxima terça. Um abraço, até a próxima terça. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. Josiê, um beijo, obrigada. O programa de hoje fica por aqui.
E o próximo programa acaba agora. O nosso programa de hoje acaba agora. E o próximo programa, Fragilidade Emocional Masculina. Josia, contribui comigo aí. Você que é um dos poucos homens que está aqui agora ainda, hein? Assistindo o programa. Um beijo, gente. Até a próxima terça.